Segredos do cultivo de shiitake. De pequena a grande escala, este guia completo revela segredos práticos desde a inoculação até a colheita, incluindo dicas avançadas para maximizar a produtividade e a qualidade dos seus cogumelos. Sumário: shiitake, história e expansão global do cultivo, perfil nutricional e funcional do shiitake. Por que o shiitake exige mais técnica do que outros cogumelos? Visão geral do ciclo de vida e comportamento. Do micélio. Capítulo 2. Os dois caminhos do cultivo. Bloco axênico versus tora de madeira. Comparação completa entre os métodos de cultivo em bloco axênico e tora de madeira, incluindo o custo, tempo, espaço, escalabilidade e durabilidade. Com capítulo 3. Estruturas de produção. Climatizadas X rústicas X naturais. Análise das diferentes estruturas de produção e como adaptar o ambiente ao tipo de substrato para otimizar o cultivo. 4. Etapas técnicas do cultivo. Passo a passo das etapas de incubação, indução à frutificação, reidratação e reuso dos blocos. Capítulo 5. Microclima ideal. O segredo invisível. Equilíbrio perfeito entre umidade do ar e umidade do substrato. Controle de ventilação, circulação de ar e iluminação. Capítulo 6. Pragas, contaminações e problemas ocultos. Identificação de problemas. Técnicas de prevenção e higienização eficazes. Capítulo 7. O que os grandes produtores sabem que ninguém te conta. Segredos e dicas avançadas para maximizar a produtividade e lucratividade. Conclusão. Introdução. O cultivo de cogumelos, especialmente do apreciado shiitake, Lentinuloides, tem se tornado uma atividade cada vez mais promissora, atraindo tanto iniciantes quanto produtores experientes. Este livro, Segredos do Cultivo de Shiitake, foi concebido para desvendar os mistérios por trás do sucesso nesse mercado, oferecendo um guia completo e prático para todos os níveis de experiência, desde a rica história e os inúmeros benefícios nutricionais do shiitake até as técnicas mais avançadas de cultivo. Exploraremos cada etapa do processo, revelando os detalhes cruciais que muitas vezes são omitidos em manuais básicos. Demanda crescente por cogumelos, impulsionada pela crescente conscientização sobre os benefícios à saúde e a busca por alternativas alimentares sustentáveis, torna o cultivo de shiitake uma opção economicamente viável e ecologicamente correta. No entanto, o sucesso nesse empreendimento exige mais do que apenas plantar e colher. Requer um profundo entendimento do ciclo de vida do cogumelo, das condições ambientais ideais e das técnicas de manejo que garantem alta produtividade e qualidade. Este livro se propõe a ser seu guia completo. Fornecendo informações detalhadas e práticas para cada etapa do processo, desde a escolha do método de cultivo até a resolução de problemas comuns. Ao longo das páginas seguintes, você encontrará informações detalhadas sobre os diferentes métodos de cultivo, desde o cultivo em blocos axênicos, amplamente utilizado na produção em larga escala, até o cultivo tradicional em toras de madeira, que preserva a tradição e oferece um produto com características únicas. A escolha do método ideal dependerá de diversos fatores, incluindo o seu nível de experiência, o investimento inicial, a escala de produção desejada e o acesso a recursos. Independentemente do método escolhido, este livro fornecerá as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas e otimizar o seu processo produtivo. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo do cultivo de shiitake. Descubra os segredos que os grandes produtores guardam e aprenda a cultivar cogumelos de alta qualidade, com sabor excepcional e rendimento máximo. Este livro é mais do que um manual. É um guia completo para o sucesso no cultivo de shiitake, transformando sua paixão em um negócio próspero e sustentável. Capítulo 1. Introdução ao mundo do shiitake. Uma jornada gastronômica e científica. O Lentinuloides, mais conhecido como shiitake, transcende a simples classificação de cogumelo comestível. Sua história se entrelaça com a cultura e a gastronomia asiática há séculos, expandindo-se globalmente para conquistar paladares e mercados. Originário das florestas temperadas da Ásia Oriental, o shiitake foi inicialmente colhido na natureza, mas a crescente demanda impulsionou o desenvolvimento de técnicas de cultivo, que hoje abrangem desde pequenas propriedades rurais até grandes operações industriais. A expansão global do cultivo de shiitake é um reflexo de sua versatilidade e valor nutricional, além de seu sabor único e textura apreciada em diversas receitas. Do simples refogado a pratos sofisticados, o shiitake é uma fonte rica em nutrientes essenciais. Seu perfil nutricional destaca-se pela presença de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, como a riboflavina e a niacina, minerais como o selênio e o potássio, e uma variedade de compostos bioativos,
incluindo polissacarídeos como lentinano, com reconhecidas propriedades imunomoduladoras e antioxidantes. Esses benefícios à saúde contribuem para a crescente popularidade do cogumelo, impulsionando a demanda e a pesquisa científica em torno de suas propriedades medicinais. Cultivar shiitake, no entanto, apresenta desafios que o diferenciam de outros cogumelos mais facilmente cultivados. Sua sensibilidade a variações de temperatura, umidade e contaminação exige um controle preciso do ambiente de cultivo. A exigência por técnicas mais refinadas se deve à sua natureza mais delicada e suscetível a pragas e doenças, demandando atenção aos detalhes em cada etapa do processo, desde a preparação do substrato até a colheita. Este livro se propõe a desvendar esses desafios, oferecendo um guia prático e detalhado para o cultivo bem-sucedido deste cogumelo, tão apreciado. Para compreender plenamente o cultivo do shiitake, é fundamental conhecer seu ciclo de vida e o comportamento do micélio. O micélio, a parte vegetativa do fungo, é uma rede de filamentos microscópicos que se desenvolve no substrato, absorvendo nutrientes e expandindo-se gradualmente. A compreensão de como o micélio coloniza o substrato, suas necessidades nutricionais e sua resposta às condições ambientais é crucial para o sucesso do cultivo. A transição do estágio vegetativo, micélio, para a fase reprodutiva, frutificação, é um processo complexo, influenciado por fatores como temperatura, umidade, luminosidade e ventilação, que serão detalhados nos capítulos seguintes. Capítulo 2. Os dois caminhos do cultivo. Bloco achênico versus história de madeira. Uma escolha estratégica. A jornada do cultivo de shiitake se bifurca em dois caminhos principais: o cultivo em bloco achênico e o cultivo em tora de madeira. Cada método apresenta vantagens e desvantagens distintas, influenciando diretamente o custo, o tempo de produção, a escala de operação e a qualidade final do produto. A escolha entre esses métodos requer uma análise cuidadosa das suas condições e objetivos. O cultivo em bloco achênico representa a abordagem moderna e industrializada. Neste método, o micélio do shiitake é inoculado em um substrato esterilizado, geralmente composto por serragem de madeira, de lei, farelo de trigo e outros suplementos nutricionais. A esterilização do substrato garante a ausência de micro-organismos competidores, favorecendo o crescimento do micélio do shiitake. Os blocos são então incubados em condições controladas de temperatura e umidade, até que o micélio colonize completamente o substrato. Após a colonização, os blocos são submetidos a um processo de indução à frutificação, que envolve alterações nas condições ambientais para estimular a formação dos cogumelos. E este método permite uma produção em larga escala, com maior controle sobre o processo e previsibilidade na produção. A principal vantagem do cultivo em bloco achênico reside na sua escalabilidade e eficiência. É possível produzir grandes quantidades de shiitake em um espaço relativamente pequeno, utilizando estruturas climatizadas, que permitem o controle preciso das condições ambientais. No entanto, o investimento inicial é consideravelmente maior, devido ao custo da esterilização do substrato, da construção de estruturas adequadas e da aquisição de equipamentos especializados. Além disso, a produção em bloco achênico pode resultar em cogumelos com características organolépticas ligeiramente diferentes dos cultivados em tora de madeira. O cultivo em tora de madeira representa uma abordagem mais tradicional e sustentável. Neste método, o micélio do shiitake é inoculado diretamente em toras de madeira, de espécies apropriadas, como carvalho, faia ou cerejeira. As toras são, então, incubadas em ambiente externo, sob condições naturais de temperatura e umidade. Este método exige menos investimento inicial, mas o tempo de produção é significativamente maior, podendo levar até 2 anos para a primeira colheita. A produção é mais limitada em termos de escala, mas os cogumelos cultivados em tora de madeira geralmente apresentam um sabor e aroma mais intensos e complexos, valorizados por muitos consumidores. A escolha entre o cultivo em bloco achênico e em tora de madeira depende de uma série de fatores, incluindo o investimento inicial disponível, a escala de produção desejada, o acesso a recursos e o mercado-alvo. A tabela abaixo resume as principais diferenças entre os dois métodos, auxiliando na tomada de decisão. Nos próximos capítulos, detalharemos cada etapa de ambos os métodos, fornecendo informações práticas e dicas essenciais para o sucesso em cada abordagem. Capítulo 3. Estruturas de produção. Climatizadas X rústicas X naturais, adaptando o ambiente ao cogumelo. A escolha da estrutura de produção é crucial para o sucesso do cultivo de shiitake, independentemente do método escolhido.
bloco arsênico ou tora de madeira. A estrutura ideal deve proporcionar um ambiente que mimetize as condições naturais ideais para o desenvolvimento do cogumelo, controlando fatores como temperatura, umidade, ventilação e luminosidade. Existem 3 tipos principais de estruturas de produção: climatizadas, rústicas e naturais, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. As estruturas climatizadas são ideais para o cultivo em bloco arsênico, oferecendo um controle preciso sobre as condições ambientais. Esses ambientes, geralmente construídos com materiais isolantes e equipados com sistemas de climatização, permitem a manutenção de temperatura e umidade, ideais em diferentes estágios do cultivo. A ventilação controlada é crucial para evitar a formação de condensação e a proliferação de patógenos. Sistemas de irrigação automatizados garantem a umidade adequada do substrato, enquanto a iluminação artificial pode ser utilizada para estimular a frutificação. Embora o investimento inicial seja alto, as estruturas climatizadas proporcionam maior controle sobre o processo, resultando em maior previsibilidade na produção e menor risco de perdas. As estruturas rústicas representam uma opção intermediária, combinando elementos de controle ambiental com custos mais acessíveis. Elas podem ser construídas com materiais mais simples, como madeira e plástico, e podem ser adaptadas a diferentes condições climáticas. A ventilação pode ser controlada por meio de aberturas e janelas, enquanto a umidade pode ser regulada por meio de sistemas de irrigação simples. A temperatura, no entanto, é mais difícil de controlar em estruturas rústicas, especialmente em regiões com grandes variações climáticas. Este tipo de estrutura é adequado para produtores com recursos limitados, que buscam um equilíbrio entre controle ambiental e custo. As estruturas naturais, por sua vez, são mais adequadas para o cultivo em tora de madeira. Neste caso, as toras inoculadas são simplesmente colocadas em um ambiente externo, sob condições naturais de temperatura e umidade. A escolha do local é crucial, devendo ser um local sombreado, com boa ventilação e umidade adequada. Este método é o mais sustentável e de menor custo, mas apresenta maior dependência das condições climáticas e maior risco de perdas devido a pragas e doenças. A adaptação do ambiente natural às necessidades do shiitake é fundamental para o sucesso deste método, exigindo um conhecimento profundo do clima local e das necessidades do cogumelo em cada fase do seu desenvolvimento. A tabela abaixo resume as principais características de cada tipo de estrutura. Independentemente do tipo de estrutura escolhida, é fundamental monitorar regularmente as condições ambientais e ajustar os parâmetros conforme necessário, garantindo um ambiente ideal para o desenvolvimento do shiitake em cada fase do seu ciclo de vida. A adaptação da estrutura ao tipo de substrato e ao método de cultivo é crucial para otimizar a produção e minimizar as perdas. Capítulo 4. Etapas técnicas do cultivo. Do micélio à colheita. A estrutura de produção definida e o método de cultivo escolhido. Bloco arsênico ou tora de madeira. Adentramos o cerne do processo. As etapas técnicas do cultivo de shiitake. Cada etapa requer atenção e precisão, influenciando diretamente a qualidade e a quantidade da colheita. Este capítulo detalha cada fase, desde a incubação até o reuso dos blocos, fornecendo orientações práticas para o sucesso em cada passo. 4. Incubação. O crescimento silencioso do micélio. A incubação é a fase crucial em que o micélio do shiitake coloniza o substrato. No cultivo em bloco arsênico, os blocos inoculados são mantidos em ambiente escuro, com temperatura e umidade controladas, geralmente entre 20 graus C e 25 graus C, e umidade relativa próxima a 80%. A duração da incubação varia, de acordo com a temperatura e o tipo de substrato, podendo levar de 4 a 8 semanas para a colonização completa. É importante monitorar regularmente o crescimento do micélio, verificando a ausência de contaminações e garantindo a uniformidade da colonização. No cultivo em tora de madeira, a incubação ocorre em ambiente externo, sob condições naturais, podendo levar de 6 a 12 meses para a colonização completa. A proteção contra intempéries e a manutenção da umidade são fatores críticos nesta fase. 4. Plano do condote balões como a cima fronte forte. Da escuridão à luz após a colonização. Da escuridão à luz. Da escuridão. Da escuro. Do incêndio frutificação. Esta etapa envolve alterações nas condições ambientais, como a redução da temperatura, o aumento da umidade relativa e a introdução de luz difusa. No cultivo em bloco arsênico, a redução da temperatura para 15 graus C a 20 graus C e o aumento da umidade relativa para 85% a 95% estimulam a formação de primórdios, início do desenvolvimento dos cogumelos.
a luz difusa, com intensidade moderada. Também é importante para a indução à frutificação. No cultivo em tora de madeira, a indução à frutificação é mais influenciada pelas variações naturais de temperatura e umidade, sendo a umidade do substrato um fator crucial. A imersão das toras em água por um período de 12 a 24 horas pode ser necessária para estimular a frutificação. 4. Frutificação. A colheita dos cogumelos. A frutificação é a fase em que os cogumelos se desenvolvem e amadurecem. Esta etapa requer um controle preciso da temperatura, umidade e ventilação. A colheita deve ser realizada quando os cogumelos atingem o tamanho ideal, geralmente quando o chapéu está totalmente aberto e a lâmina inferior está bem desenvolvida. A colheita deve ser feita com cuidado, evitando danos aos cogumelos e ao substrato. Após a colheita, os cogumelos devem ser limpos e armazenados adequadamente para manter sua qualidade e frescura. 4. Rehidratação e reuso dos blocos. Cultivo em bloco arsênico, maximizando a produtividade. Blocos de substrato utilizados no cultivo em bloco arsênico podem ser reutilizados após a primeira colheita, após um período de reidratação. A reidratação envolve a imersão dos blocos em água por um período de 12 a 24 horas, para reabastecer a umidade do substrato. Após a reidratação, os blocos são novamente submetidos às condições de indução à frutificação, podendo produzir mais uma ou duas colheitas, dependendo das condições e do tipo de substrato. Este processo de reuso dos blocos contribui para a otimização dos recursos e a redução dos custos de produção. A próxima sessão abordará o microclima ideal para o cultivo de shiitake, um fator crucial para o sucesso em todas as etapas descritas acima. Capítulo 5. Microclima ideal. O segredo invisível. Equilíbrio e controle para o sucesso. Dominar o microclima é a chave para o sucesso no cultivo de shiitake. Este segredo invisível envolve o delicado equilíbrio entre a umidade do ar, a umidade do substrato, a ventilação, a circulação de ar e a iluminação. Fatores interdependentes que influenciam diretamente o crescimento do micélio e a frutificação. A falta de controle sobre esses parâmetros pode levar a problemas como o desenvolvimento de pragas e doenças, a redução da produtividade e a baixa qualidade dos cogumelos. 5.1. Umidade. O equilíbrio delicado entre o ar e o substrato. A umidade é um dos fatores mais críticos no cultivo de shiitake. A umidade do ar precisa ser suficientemente alta para evitar a desidratação do substrato e dos cogumelos em desenvolvimento, mas não tão alta a ponto de favorecer o desenvolvimento de fungos e bactérias. Competidores. Níveis de umidade relativa entre 85% e 95% são geralmente recomendados durante a frutificação, enquanto níveis ligeiramente menores são adequados durante a incubação. A umidade do substrato também é crucial, devendo ser mantida em níveis adequados para garantir o fornecimento de água ao micélio. A irrigação regular, utilizando métodos adequados para cada tipo de substrato e estrutura de produção, é fundamental para manter a umidade ideal. 5.2 Ventilação e circulação de ar, prevenindo a estagnação e o acúmulo de gases. A ventilação adequada é essencial para garantir a troca de gases e evitar o acúmulo de dióxido de carbono, CO2, que pode inibir o crescimento do micélio e a frutificação. A circulação de ar também ajuda a prevenir a formação de condensação e a proliferação de condensação de patógenos. Sistemas de ventilação adequados, com controle de fluxo de ar, são cruciais em estruturas climatizadas. Em estruturas rústicas e naturais, a ventilação natural pode ser suficiente, desde que o local escolhido tenha boa circulação de ar. É importante monitorar os níveis de CO2 e ajustar a ventilação conforme necessário, garantindo um ambiente arejado e livre de gases nocivos ao desenvolvimento do shiitake. 5.3 Iluminação, estimulando a frutificação. A luz desempenha um papel importante na indução à frutificação do shiitake. Embora o micélio não necessite de luz para crescer, a luz difusa é essencial para estimular a formação de primórdios e o desenvolvimento dos cogumelos. A intensidade da luz deve ser moderada, evitando a exposição direta à luz solar intensa, que pode danificar os cogumelos. Em estruturas climatizadas, a iluminação artificial pode ser utilizada para controlar a intensidade e o tempo de exposição à luz. Em estruturas rústicas e naturais, a luz difusa natural pode ser suficiente, desde que o local escolhido tenha sombra parcial. 5.4 Monitoramento e controle. A importância da observação e ajuste. O monitoramento constante das condições ambientais é fundamental para garantir o sucesso do cultivo de shiitake. Utilizando termômetros, higrômetros e medidores de CO2, é possível acompanhar as variações de temperatura,
umidade e concentração de gases. A observação de gases visual do crescimento do micélio e dos cogumelos também é importante para detectar possíveis problemas e realizar os ajustes necessários. A flexibilidade e a capacidade de adaptação às condições ambientais são cruciais para o cultivo bem-sucedido do shiitake, exigindo observação atenta e ajustes constantes para manter o equilíbrio ideal do microclima. A próxima sessão abordará os desafios relacionados a pragas, contaminações e outros problemas ocultos que podem afetar o cultivo de shiitake, fornecendo estratégias de prevenção e controle para garantir a saúde e a produtividade da sua cultura. Com o capítulo 6, pragas, contaminações e problemas ocultos, identificação, prevenção e soluções eficazes. Mesmo com o controle rigoroso do microclima, o cultivo de shiitake pode ser afetado por pragas, contaminações e outros problemas ocultos que comprometem a produtividade e a qualidade dos cogumelos. A identificação precoce desses problemas e a adoção de medidas preventivas e de controle eficazes são essenciais para garantir o sucesso da sua produção. Este capítulo aborda os principais desafios enfrentados pelos cultivadores de shiitake, fornecendo estratégias para minimizar os riscos e maximizar o rendimento. 6. Pragas, inimigos microscópicos e macroscópicos. Diversas pragas podem afetar o cultivo de shiitake, desde insetos e ácaros até nematóides e outros organismos microscópicos. Os insetos, como moscas e besouros, podem se alimentar do micélio e dos cogumelos, causando danos significativos à produção. Os ácaros podem infestar os blocos de substrato, prejudicando o crescimento do micélio. Os nematóides, vermes microscópicos, podem penetrar no substrato e alimentar-se do micélio, causando danos irreversíveis. A prevenção é a melhor estratégia para controlar as pragas, incluindo a utilização de substratos limpos e livres de contaminação, a manutenção de um ambiente limpo e seco, e a utilização de armadilhas para insetos. Em casos de infestação, o uso de pesticidas biológicos pode ser necessário, sempre respeitando as recomendações de uso e as normas de segurança. 6. Contaminações, fungos e bactérias competidores. A contaminação por outros fungos e bactérias é um dos maiores desafios no cultivo de shiitake, especialmente no cultivo em bloco axênico. A esterilização adequada do substrato é crucial para prevenir a contaminação, mas mesmo com a esterilização, a contaminação pode ocorrer devido à introdução de esporos ou bactérias durante o processo de inoculação ou manipulação dos blocos. A identificação precoce da contaminação é fundamental para evitar a sua propagação. Os sintomas da contaminação podem variar, dependendo do tipo de microrganismo, mas geralmente incluem o aparecimento de colônias de outros fungos ou bactérias no substrato, alteração na cor ou textura do micélio e redução no crescimento do shiitake. Em casos de contaminação, a remoção dos blocos afetados é a melhor opção para evitar a propagação da contaminação para outros blocos. 6. Problemas ocultos, desequilíbrios e deficiências. Além das pragas e contaminações, outros problemas ocultos podem afetar o cultivo de shiitake, como desequilíbrios nutricionais no substrato, deficiências de minerais, ou problemas fisiológicos relacionados ao estresse ambiental. A análise regular do substrato pode ajudar a identificar possíveis deficiências nutricionais. A utilização de suplementos nutricionais, como sais minerais, pode ser necessária para corrigir as deficiências e garantir o crescimento saudável do micélio. O estresse ambiental, como variações bruscas de temperatura ou umidade, também pode afetar o crescimento e a frutificação do shiitake, levando à redução da produtividade e à baixa qualidade dos cogumelos. O monitoramento constante das condições ambientais e a adoção de medidas para minimizar o estresse ambiental são essenciais para garantir o sucesso do cultivo. 6. Higienização eficaz. Boas práticas para a prevenção. A higienização adequada é fundamental para prevenir a ocorrência de pragas e contaminações. A limpeza regular das instalações de cultivo, a utilização de equipamentos esterilizados e a adoção de práticas de higiene rigorosas durante a manipulação dos blocos e dos cogumelos são essenciais para minimizar os riscos. A utilização de soluções desinfetantes adequadas, como hipoclorito de sódio, pode ajudar a eliminar micro-organismos patogênicos e prevenir a contaminação. A utilização de roupas e equipamentos de proteção individual, EPI, também é importante para evitar a contaminação cruzada e proteger o cultivador de possíveis riscos à saúde. O próximo capítulo revelará segredos e dicas avançadas para maximizar a produtividade e a lucratividade no cultivo de shiitake, compartilhando o conhecimento e a experiência dos grandes produtores. Capítulo 7. O que os grandes produtores sabem que ninguém te conta.
Segredos para maximizar lucratividade após dominar as técnicas básicas e os desafios inerentes ao cultivo de shiitake. O próximo passo para o sucesso é a otimização da produção e a maximização da lucratividade. Este capítulo revela segredos e dicas avançadas, fruto da experiência de grandes produtores, que muitas vezes não são compartilhados em manuais básicos. São estratégias e práticas que podem fazer a diferença entre um cultivo rentável e um empreendimento deficitário. 7.1 Seleção e preparação do substrato. A base do sucesso, a escolha e a preparação do substrato são fundamentais para o sucesso do cultivo. A utilização de substratos de alta qualidade, com a composição nutricional ideal para o shiitake, é crucial para garantir um crescimento vigoroso do micélio e uma frutificação abundante. Grandes produtores investem em pesquisas para otimizar a composição do substrato, utilizando diferentes tipos de madeira, suplementos nutricionais e aditivos que promovem o crescimento e a saúde do cogumelo. A preparação adequada do substrato, incluindo a esterilização eficiente e a umidificação correta, é essencial para evitar contaminações e garantir a colonização uniforme do micélio. A consistência do substrato, sua granulometria e a sua capacidade de retenção de água são fatores críticos que influenciam diretamente o desenvolvimento do cogumelo. Inoculação eficiente. A arte da precisão. A inoculação, processo de introdução do micélio substrato, é uma etapa crucial que exige precisão e asepsia. Grandes produtores utilizam técnicas avançadas de inoculação, garantindo a distribuição uniforme do micélio e minimizando o risco de contaminações. A utilização de equipamentos e técnicas adequadas, como salas de inoculação com fluxo de ar laminar, garante a esterilidade do processo. A quantidade de micélio inoculado, o tipo de micélio utilizado, proveniente de culturas puras e vigorosas, e a técnica de inoculação empregada são fatores que influenciam diretamente a velocidade e a eficiência da colonização. A experiência e a prática são fundamentais para dominar a arte da inoculação eficiente. 7. Manejo da temperatura e umidade. Refinando o controle. O controle preciso da temperatura e da umidade em diferentes fases do cultivo é fundamental para maximizar a produção. Grandes produtores utilizam sistemas de monitoramento e controle automatizados, garantindo a manutenção das condições ideais em cada etapa do processo. Eles compreendem a importância das variações de temperatura e umidade para estimular a frutificação, utilizando estratégias para induzir a formação de primórdios e o desenvolvimento dos cogumelos, a capacidade de ajustar os parâmetros ambientais de forma precisa, com base na observação e na experiência, é crucial para otimizar a produção e garantir a qualidade dos cogumelos. 7.4 Marketing e comercialização. Agregando valor ao produto. A comercialização eficiente é tão importante quanto a produção de cogumelos de alta qualidade. Grandes produtores investem em estratégias de marketing e comercialização para agregar valor ao seu produto, buscando nichos de mercado e estabelecendo parcerias com restaurantes, lojas de produtos orgânicos e outros canais de distribuição. A apresentação do produto, a embalagem e a certificação orgânica podem diferenciar o shiitake no mercado, permitindo a obtenção de preços mais elevados. A construção de uma marca forte e a fidelização de clientes são estratégias essenciais para garantir a sustentabilidade do negócio. 7.5 Gestão de custos e planejamento financeiro. A visão de custos. Longo prazo. O sucesso no cultivo de shiitake também depende de uma gestão eficiente dos custos e de um planejamento financeiro sólido. Grandes produtores monitoram cuidadosamente os custos de produção, buscando otimizar os recursos e reduzir os desperdícios. Eles elaboram planos de negócios detalhados, prevendo os investimentos iniciais, os custos operacionais e as receitas esperadas. A análise de mercado, a previsão da demanda e a gestão financeira eficiente são essenciais para garantir a rentabilidade do negócio a longo prazo. Ao aplicar essas estratégias e dicas avançadas, você estará pronto para elevar o seu cultivo de shiitake a um novo nível, transformando sua paixão em um negócio próspero e sustentável. Lembre-se que a observação, a experimentação e a adaptação às condições específicas da sua região são fundamentais para o sucesso contínuo. Capítulo 8. Inovação e sustentabilidade no cultivo de shiitake. O futuro da produção. O cultivo de shiitake, além de promissor economicamente, apresenta um grande potencial para a inovação e a sustentabilidade. Grandes produtores estão constantemente buscando novas tecnologias e práticas que otimizem a produção, reduzam o impacto ambiental e agreguem valor ao produto. Este capítulo explora algumas dessas tendências e inovações que estão moldando o futuro do cultivo de shiitake. 8.1 Automação e tecnologia de precisão.
Otimizando o processo produtivo. A automação e a tecnologia de precisão estão revolucionando o cultivo de shiitake, permitindo um controle mais preciso das condições ambientais e uma maior eficiência no processo produtivo. Sistemas automatizados de monitoramento e controle de temperatura, umidade, ventilação e iluminação permitem a otimização do microclima em cada fase do cultivo, minimizando as variações e condições ideais para o crescimento do micélio e a frutificação. Sensores inteligentes e softwares de análise de dados permitem a detecção precoce de problemas, como contaminações e pragas, permitindo intervenções rápidas e eficazes. A automação também reduz a necessidade de mão de obra, diminuindo os custos de produção e aumentando a eficiência. 2 Substratos alternativos e reciclagem. Minimizando o impacto ambiental. A busca por substratos alternativos e a reciclagem de resíduos agrícolas são estratégias importantes para reduzir o impacto ambiental do cultivo de shiitake. Grandes produtores estão explorando a utilização de resíduos agroindustriais, como bagaço de cana, casca de arroz e outros resíduos orgânicos, como substratos para o cultivo, reduzindo a dependência de recursos florestais e promovendo a economia circular. A reciclagem de água e a utilização de energia renovável também são práticas cada vez mais comuns, contribuindo para a sustentabilidade do processo produtivo. A pesquisa e o desenvolvimento de substratos inovadores, com maior eficiência e menor impacto ambiental, são áreas de grande interesse para o futuro do cultivo de shiitake. 3. Biotecnologia e melhoramento genético. Aprimorando a qualidade e o rendimento. A biotecnologia e o melhoramento genético estão desempenhando um papel importante no aprimoramento da qualidade e do rendimento do shiitake. A seleção de cepas de micélio com maior produtividade, resistência a doenças e características organolépticas superiores é uma área de grande investimento. Técnicas de melhoramento genético, como a seleção assistida por marcadores moleculares, permitem a identificação e a seleção de cepas com características desejáveis, acelerando o processo de melhoramento e garantindo a obtenção de cogumelos com maior qualidade e rendimento. A utilização de técnicas de cultivo de tecidos também permite a produção de micélio livre de contaminantes, garantindo a qualidade e a pureza das culturas. 4. Certificação e mercado de produtos orgânicos, agregando valor e sustentabilidade. A crescente demanda por produtos orgânicos e sustentáveis está impulsionando o mercado de shiitake. A certificação orgânica garante a qualidade e a origem do produto, agregando valor e permitindo a obtenção de preços mais elevados. Grandes produtores estão investindo em certificações orgânicas e em práticas sustentáveis, buscando atender às demandas do mercado e construir uma imagem de marca associada à qualidade, sustentabilidade e responsabilidade ambiental. A transparência e a rastreabilidade da produção, importantes para os consumidores, que buscam informações sobre a origem e o processo de produção dos alimentos que consomem. 5 Pesquisa desenvolvidos. Impulsionando a inovação contínua, a pesquisa e o comando de aliados. O desenvolvimento contínuo são essenciais para o avanço do cultivo de shiitake. Grandes produtores investem em pesquisas para desenvolver novas tecnologias, melhorar as práticas de cultivo e explorar as práticas novos mercados. A colaboração entre pesquisadores, produtores e empresas do setor é fundamental para impulsionar a inovação e garantir a competitividade do setor. A busca por soluções inovadoras e sustentáveis é crucial para garantir o futuro do cultivo de shiitake, tornando-o uma atividade cada vez mais eficiente, rentável e ecologicamente correta. Este livro forneceu um guia completo sobre o cultivo de shiitake, desde os fundamentos até as estratégias avançadas para maximizar a lucratividade e a sustentabilidade. Esperamos que este conhecimento inspire e capacite você a embarcar nesta jornada fascinante, contribuindo para o crescimento deste mercado promissor. Conclusão: colhendo os frutos do conhecimento, ao longo desta jornada pelo fascinante mundo do cultivo de shiitake, exploramos, desde os fundamentos históricos e nutricionais até as técnicas mais avançadas e sustentáveis de produção. Desvendamos os segredos por trás do sucesso neste mercado promissor, oferecendo um guia completo e prático para todos os níveis de experiência, do iniciante ao produtor experiente. Compreendemos a importância da escolha do método de cultivo, seja em bloco axênico ou em tora de madeira, e como a tora de madeira, estrutura de produção, climatizada, rústica ou natural, se adapta às necessidades específicas de cada abordagem. Dominamos as etapas técnicas cruciais, desde a incubação e a indução à frutificação até a colheita e o reuso dos blocos, sempre enfatizando a importância do controle preciso do microclima, um equilíbrio delicado entre umidade, ventilação e iluminação.
Ponto. Enfrentamos o cultivo, como pragas, contaminações e problemas ocultos, aprendendo a identificá-los, preveni-los e controlá-los eficazmente. Desvendamos os segredos dos grandes produtores, explorando estratégias avançadas para maximizar a produtividade e a lucratividade, desde a seleção e preparação do substrato até a comercialização eficiente do produto. Finalmente, vislumbramos o futuro do cultivo de shiitake, explorando as inovações e as práticas sustentáveis que estão moldando este mercado. A automação, a utilização de substratos alternativos, a biotecnologia e a busca por certificações orgânicas são tendências que impulsionam a produção de shiitake de alta qualidade, com menor impacto ambiental e maior valor agregado. Este livro não é apenas um manual, é um guia completo para o sucesso no cultivo de shiitake, transformando sua paixão em um negócio próspero e sustentável. Esperamos que o conhecimento adquirido ao longo destas páginas inspire você a embarcar nesta jornada, contribuindo para o crescimento deste mercado promissor e para a difusão de um alimento nutritivo e saboroso. Claro, lembre-se onde sabor é uma prática constante. A observação atenta e a adaptação às condições específicas da sua região são fundamentais para o sucesso contínuo. Não hesite em experimentar, inovar e buscar constantemente novas informações para aprimorar suas técnicas e maximizar seus resultados. O cultivo de shiitake é uma jornada de aprendizado contínuo, e o sucesso é a recompensa para aqueles que se dedicam com paixão e perseverança. Apêndice: recursos adicionais. Para complementar as informações apresentadas neste livro, sugerimos os seguintes recursos adicionais: sites especializados em micologia e cultivo de cogumelos. Procure por sites e fóruns online dedicados ao cultivo de cogumelos, onde você poderá encontrar informações adicionais, dicas práticas e compartilhar experiências com outros cultivadores. Livros e artigos científicos. Consulte livros e artigos científicos sobre micologia e cultivo de cogumelos para aprofundar seus conhecimentos sobre os aspectos biológicos, técnicos e econômicos da produção de shiitake. Cursos e workshops. Participe de cursos e workshops sobre cultivo de cogumelos para aprimorar suas habilidades práticas e aprender com especialistas na área. Associações e cooperativas de produtores. Entre em contato com associações e cooperativas de produtores de cogumelos para trocar experiências, acessar informações relevantes e participar de eventos do setor. Desejamos a você muito sucesso em sua jornada no cultivo de shiitake.